Amém, amados? Uma alegria de estar com a vida dos irmãos novamente. Feliz em saber que uma boa parte da igreja tem aderido, aos estudos da escola bíblica. Nós agora, pelo sistema online, eu quero mandar o meu abraço a todos aqueles que têm nos mandado perguntas, aqueles que têm participado ativamente da escola bíblica. Mas antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma oração, amém? Pai, queremos colocar esta manhã tão especial diante de Ti, Senhor. Esta manhã que o Brasil, Senhor, ó Pai, entra em um jejum, Senhor, de oração, de clamor, de arrependimento, ó Pai. Que Teu Espírito abençoe esta palavra nesse instante. Que Teu Espírito, ó Pai, toque nossos corações, Senhor, ministrando tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesta manhã, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua autoridade, o Teu poder nesta hora, Senhor, de maneira que possa ser tudo aquilo que está em Teu coração sobre nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amados? Bom, hoje nós vamos falar sobre um novo tema. Como eu prometi para vocês, nós estamos fazendo o estudo dividido em temas específicos, Nós já comentamos aqui sobre o dragão, já falamos sobre o anticristo, que era a besta do mar. Já falamos sobre o falso profeta, que era a besta da terra. E assim nós estamos fazendo até que depois nós vamos destrinchar a sequência do Apocalipse. E daí possivelmente eu dei uma pincelada novamente nesses personagens, nessas pessoas em si, mas não tanto com a profundidade que nós estamos dando aqui, para quem me perguntou, nós vamos falar sobre selos, vamos falar sobre tudo isso. Fiquem tranquilos quanto a isso, Alguém se posicionou: pastor, será que o coronavírus é já os selos do Apocalipse? Não, eu creio que não ainda, Eu creio que os selos vão se abrir só na grande tribulação, Mas o que nós estamos vendo são o princípio das dores, Nós estamos vendo o mundo se preparando para aquilo que há de vir. E como eu sempre digo, se nós estamos tendo alguns sinais, entenda que não é algo tão distante assim, ok? Mas hoje eu separei um pouco a respeito das duas testemunhas. Esse é um tema que a maioria não conhece ou pouco conhece, mas aqueles que conhecem geralmente têm uma série de indagações dentro do coração, dizendo: puxa, pastor, olha, mas quem são duas testemunhas? Quem são esses homens e de que forma eles vão aparecer naquele tempo? Antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria então de dividir um texto com vocês que está lá em Apocalipse, no capítulo 11. Esse texto vai falar então das duas testemunhas. Apocalipse 11, no versículo 3, diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa sim que seja morto. Então veja, a Bíblia já começa dando um pouco de luz
sobre esse assunto. A Bíblia já começa então dizendo, olha, existem testemunhas e elas são em número de 2. Quando a Bíblia refere a 2 testemunhas, irmãos, descarta o que muita gente começa a querer inventar por aí na internet. 2 testemunhas, a Bíblia é muito clara, são 2 testemunhas. Não são 3, nem 1, nem 10, são 2. Pastor, mas com base em que eu falo sobre 2 testemunhas? Amados, se nós formos ver nos textos bíblicos, né, Deus sempre determinava para o povo hebreu que houvesse o quê? No mínimo 2 ou 3 testemunhas. É um mandamento, uma regra judaica, que sempre que houvesse algum problema e você precisasse relatar esse problema, você deveria ter no mínimo 2 testemunhas, ok? Agora, veja bem, o texto que nós lemos, ele vai falar assim, são estas 2 oliveiras e 2 castiçais. E aí as pessoas começam a se confundir e começam a dizer, mas pastor, então não são 2 pessoas físicas? Pastor, então é um simbolismo, porque está falando de 2 oliveiras, está falando de 2 castiçais. Não, amados, são 2 pessoas físicas, sim, ok? São 2 pessoas físicas. Mas, para que você entenda um pouco mais, veja o texto de Zacarias. O texto de Zacarias, no capítulo 4, ele está falando sobre uma outra época, né? E nós estamos citando aqui só como exemplo. Ele está falando sobre Zorobabel e Josué, a respeito da construção do templo. E ele diz assim, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, e um para cada um das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, olha só, 2 oliveiras. Pastor, por que 2 oliveiras? Amados, Zorobabel e Josué. Mas por que oliveira, pastor? Porque tanto a oliveira, quanto a videira, quanto a figueira são simbolismos de plantas, de árvores de Israel. Então elas estão extremamente ligadas ao povo de Israel. Opa, certamente isso já te trouxe uma luz sobre sua mente. Se você está prestando atenção, no texto de Apocalipse, ele vai dizer, são 2 oliveiras, e daí ele traz um outro simbolismo, os 2 castiçais, que também é um símbolo de Israel. Então, você já está começando a lançar luz sobre a ideia dessas 2 testemunhas. De que forma? Primeiro, são 2 pessoas. Segundo, são 2 homens físicos, ou seja, que podem ser tocados, que possuem corpos como nós. Terceiro, você tem que entender que se está falando de oliveiras e de castiçal, são 2 homens judeus, ok? Não é brasileiro, não é nada além disso. Pastor, se eu nasci em Israel, eu posso ser essa pessoa? Amado, não. Por que não? Porque a Bíblia é bem clara, são 2 testemunhas de Jesus. Ou seja, são 2 homens que testemunharam o que Cristo fez na cruz, ok? Nós não estamos nesse grupo. E torço realmente para que nenhum de nós nem veja esses 2. Por quê? Porque a Bíblia é clara que eles vão aparecer nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Vocês devem se recordar que o pastor falou, olha, quanto tempo vai haver tribulação?
7 anos, ok? E que nessa tribulação de 7 anos, eu dividia ela no meio, ok? 3 anos e meio iniciais de uma falsa paz e 3 anos e meio finais, onde eu chamo essa tribulação de realmente grande tribulação. Porque nesses 3 anos e meio final, realmente vai ser pior ainda do que os 3 anos e meio iniciais, que já vão ser duros, né? Se você está aí espantado com o coronavírus, se você está espantado com as pessoas que têm que ficar na casa, se você está surpreendido com a questão, às vezes, de mexer no seu financeiro, de você poder não trabalhar, de você não poder trabalhar, pense que lá naquele tempo, isso aí vai ser 1/10, talvez 1/1000 de tudo que vai acontecer. Então veja como vai ser difícil. Mas veja, o que a gente tem que entender é o seguinte: imagina que a igreja, nós estamos falando na nossa convicção, no nosso entendimento doutrinário, que a igreja vai subir antes do arrebatamento, né? Se o pastor é pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. E daí a grande razão. Por quê? Você vai me dizer o seguinte: espera aí, pastor. Se Deus vai salvar um remanescente durante a tribulação, alguém vai ter que pregar para eles, ok? Espera aí, pastor. Se Deus quer trabalhar com os judeus, principalmente, alguém vai ter que pregar para eles. Porque a concepção judaica, até um instante, é o quê? Que Jesus não veio ainda. E, aliás, eles nem chamam de Jesus, né? Eles falam Mashiach, né? O Messias dele, né? O Yeshua. Agora, veja, se eles entendem que ainda não veio, alguém vai ter que alertá-los. Por quê? Porque na tribulação, vocês vão se lembrar, nas outras semanas que o pastor trabalhou com vocês, que o anticristo vai se apresentar como quem? Como o Messias esperado. O foco de Satanás, amado, é a igreja? É. Mas muito mais do que a igreja, o foco de Satanás é Israel, e principalmente a capital Jerusalém e seu povo. Então, amados, aonde é que o anticristo vai pegar pesado? Em cima deles. Só que eles vão estar, de certa forma, o quê? Abertos a tudo isso, porque eles estão aguardando o Messias. Então quem vai pregar para eles? Você imaginou que talvez Deus deixasse eles ao léu? Não. Deus vai enviar então essas 2 testemunhas. Mas pastor, você pode estar me perguntando, 2 testemunhas? São muitas pessoas, pastor. Possivelmente no arrebatamento vai subir pouquíssimas pessoas, talvez 2%, 3% da população mundial. Vão ficar bilhões de pessoas. Como que 2 pessoas vão ganhar todo mundo? Opa, vamos esclarecer um pouco isso aí, ok? Primeiro, o foco não é ganhar todo mundo. Há um foco principal, que são os judeus, entende? Então aí, não que as pessoas do mundo não vão estar ouvindo, elas vão estar ouvindo. Mas o foco principal quem vai ser? Aquele grupo judeu, que aí você já restringe bem. Segunda coisa, entenda que a tecnologia não vai ser arrebatada. Entenda que a tecnologia vai permanecer aqui na Terra. Então, apesar de todo o alvoroço, de toda a bagunça que vai acontecer,
ainda nós vamos ter canais de TV, nós vamos ter ainda transmissões, possivelmente de internets, ou seja, ainda vai haver possibilidade de alguém estar pregando e ensinando e alguém visualizando isso. Mas daí você pode me falar assim, mas pastor, qual é o interesse desses canais transmitirem isso? Amado, o fator não é que eles vão querer transmitir a mensagem, mas entenda que o mundo vai ser contrário a eles. Eles vão tentar mostrar o que esses homens fazem, mas não de uma maneira positiva. Eles vão tentar destruir a imagem desses homens. Mas esses homens, segundo a palavra que nós vamos ler mais adiante, eles vão operar maravilhas, milagres. Agora, você acha que uma emissora de TV, você acha que pessoas próximas, ao ver os milagres que eles vão operar, não vão querer transmitir isso? Não vão querer expandir isso? Até pela curiosidade, ou por não entender o que está acontecendo, ou até pela maravilha em si que vai acontecer? Então, possivelmente, eles vão se tornar focos naquele tempo, né? Então, você já entendeu, né? Agora veja, o mesmo Apocalipse 11, lá no versículo 6, ele vai dizer assim: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E novamente ele repete: se alguém lhe quiser fazer mal, importa que seja morto. Amados, pensa comigo. Deus tem um foco, que é o povo judeu. E eu vou já adiantar para vocês, essas duas testemunhas vão ser essenciais para converter 144 mil judeus. Grava isso. 144 mil judeus que serão convertidos pelo testemunho desses dois homens. Agora, raciocina comigo. Se fossem dois homens simplesmente sem poder nenhum, qual a ação que eles teriam para converter essas pessoas, se Deus não tivesse nessa questão? Nenhuma. Segunda coisa, se Deus desse poder para eles, no sentido de dons, capacitações, milagres, e eles fossem expostos como nós, a primeira coisa que o anticristo ia arranjar para fazer é tirar a vida deles. Você acha que o anticristo ia deixar eles pregando 3 anos e meio? Daí você vai dizer para mim: pastor, está me cheirando semelhante a alguma coisa da Bíblia, não está? Está. O que está aparecendo próximo? Quem foi que pregou aproximadamente 3 anos e meio? Jesus. Agora você se lembra que por diversas vezes tentaram agir contra Jesus? Primeiro questionando, primeiro lançando diálogos e depois tentando até contra a vida dele. Vocês se lembram disso? Agora, quando foi que Jesus foi para a cruz? Foi quando esses homens resolveram lançá-lo lá? Não, foi quando Deus permitiu. Porque tentaram inclusive criar ciladas para apedrejar Jesus ou matá-lo de uma outra forma, mas não conseguiram. Então veja, você pode fazer essa comparação e entender que essas duas testemunhas, durante esses 3 anos e meio, vão ser perseguidas, vão ser questionadas, vão ser interrogadas, mas a palavra de Deus diz que haverá um poder tão grande que sairá fogo de sua boca que devorará os inimigos. Pastor, vai sair fogo literal? Amados, esse é um detalhe que só lá nós vamos saber. Ou seja, não dá para entender aqui
e dizer para você 100% que vai sair fogo da boca, ou se vai haver um poder e uma unção tão grande comparada ao fogo da unção, e essa unção simplesmente eles vão determinar numa palavra e esses fulanos vão cair mortos. Ou seja, olha, o fulano determina lá em nome de Deus e aquele fulano cai morto. Eu acho essa uma possibilidade bem plausível, ok? Mas veja, Deus vai guardá-los até o final desses 3 anos. Muito bem. Agora, você deve estar me perguntando, pastor, peraí. Eu já entendi que se trata de 2 homens. Eu já entendi que se trata de judeus. Mas, pastor, quem são esses 2 homens? Porque os judeus que vão estar lá, pastor, e você deve estar fazendo essa reflexão, se não está, eu te levo a pensar nela. Os judeus, supondo que aceitem Jesus hoje, eles não vão para a tribulação se aceitarem Jesus. Ou seja, o judeu convertido a Cristo, ele sobe com a igreja. Está entendendo? E daí fica um dilema. Por que fica um dilema, pastor? Porque eu vou ter 2 judeus que vão ser usados para evangelizar, que são testemunhas de Cristo. Acontece que os salvos, aqueles que eram testemunhas de Cristo, subiram com a igreja, mesmo os judeus que se converteram. Então quem seria, pastor? Pastor, já sei. São 2 crianças que iriam nascer e ali se formar e ser preparadas por Deus. Amado, não há tempo para isso. Por que não há tempo para isso? Porque eu estou falando de 3 anos e meio. Eu não tenho como pegar uma mulher. Primeiro, naquele tempo quem vai ficar? Os ímpios, os que não creram, ou os crentes que não estão muito bem espiritualmente. Então eu não tenho como pegar uma mulher, fazer ela gerar 9 meses e depois formar 2 filhos para que eles cresçam e depois preguem. São 3 anos e meio. Então você já deve estar localizando que vai ter que acontecer um sobrenatural de Deus. Mas pastor, se vai acontecer um sobrenatural de Deus, que sobrenatural é esse? Vamos começar a interpretar isso. Veja que Malaquias 4, no versículo 5 e 6, diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa, ele está falando de um tempo próprio, terrível dia do Senhor. Há aqui uma noção, primeira, que João Batista veio antes de Jesus e preparou o caminho de Jesus, e ele veio com a mesma unção de Jesus. Mas entenda que eles estão dizendo aqui muito claramente que o profeta Elias também viria. Opa, pastor, como assim? Vamos entender um pouco mais. Grave que o profeta Elias, que foi arrebatado, vai aparecer nessa história. Por quê? Porque primeiro que existe o texto de Malaquias, e o povo judeu aguarda a volta do profeta Elias. E pastor não está inventando não. Se você conversar com os judeus, pelo menos aqueles que levam a sério a palavra, que levam a sério o entendimento judaico, eles aguardam o profeta Elias por causa desta passagem de Malaquias. E aí você vai entender uma coisa muito importante da semana passada, com relação também ao falso profeta.
Pastor, eu já me esqueci. O que é essa conversa de falso profeta? Lembrem, o pastor apresentou para vocês o dragão, que era Satanás. Eu apresentei para vocês o anticristo, que é um homem comum, que vai ser dotado do poder de Satanás. E eu apresentei para vocês uma segunda besta, porque a primeira besta, que é a besta do mar, é sinônimo do anticristo. E eu apresentei uma segunda besta, que é a besta da terra, que é sinônimo do falso profeta. E eu falei para vocês, vai ser um homem também, só que vai ser um líder religioso de uma das grandes religiões mundiais. Só que naquele tempo eu falei, essa religião mundial, ela não seria exatamente como ela é hoje. Lembra? Ou seja, se fosse o Papa, vamos supor, o Papa não estaria à frente só da Igreja Católica. Ele estaria à frente de toda uma religião mundial. Só que, vocês vão se lembrar que eu falei que ele iria fazer coisas e milagres que seriam o quê? Maravilhas. Ou seja, que iria assombrar a muitos pelas maravilhas que o falso profeta faria. E que, com base nisso, muitos olhariam para o falso profeta e diriam, mas quem é o Mashiach? Quem é Jesus Cristo? E ele, o Deus. E eles iriam apontar, ó, aquele camarada lá. Aquele é o Deus vivo em forma de homem, o anticristo. Agora, olha que interessante. Você deve se lembrar, então, que eles estão esperando Elias. Lucas 1:17 diz assim, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Veja a diferença. Lá fala o profeta Elias. Aqui, quando se refere a João, fala no espírito e virtude de Elias. É diferente, entende? Veja como o texto de João vai nos esclarecer isso. No texto de João 1, eles vão chegar para João Batista e vão olhar para João Batista e vai falar, poxa vida, esse camarada me lembra muito o profeta Elias, porque era um homem de deserto, era um homem que boa parte do tempo caminhava solitário, era um homem, digamos assim, fora do padrão habitual. Você imagina que ele comia gafanhoto e mel. E daí você vai dizer, não, pastor, mas espera aí, ele comia gafanhoto e mel porque talvez fosse a comida da época. Não, amado, você lembra que Jesus multiplicou pão e peixe. Então você não pode alegar que ele comia gafanhoto e mel porque não tinha outras opções. Eu estou falando de um homem, como diz o dito, excêntrico, um homem que foge do centro, que foge do padrão. Agora veja o que João Batista vai dizer. E perguntaram-lhe então que, és tu Elias? Ou seja, eles falaram, espera aí, nós estamos esperando a palavra de Malaquias, nós estamos esperando o cumprimento de Malaquias, e aparece um homem que faz algo muito próximo do dele. Senhor Elias? Não, eu não sou. É profeta? Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Então veja, ele estava também causando uma curiosidade muito grande naquele tempo. João Batista diz assim, ó, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, amado, entenda, quando eu falo de João Batista, eu falo que ele veio no espírito e na virtude de Elias. Ele não era Elias, mas o texto anterior
é muito claro em falar: vos enviarei o profeta Elias. Muito bem, vamos dar sequência então. Agora, eu vou descobrir que Apocalipse 11:6 vai deixar claro para nós que essas testemunhas vão ter autoridade para fechar o céu, ok? Para que não chova durante os dias que profetizarem. Espera aí, pastor. Estou começando a entender. Por quanto tempo eles não vão deixar chover, pastor? A Bíblia não está descrevendo. Está sim. É só um raciocínio lógico. Para que não chova durante o dia que profetizarem. Quanto tempo eu falei que eles vão profetizar? Quanto tempo eles vão ficar aqui na terra? 3 anos e meio. Não vai chover por quanto tempo então? 3 anos e meio. E o pastor já colocou aí no quadro, quem é que lá no Antigo Testamento fez com que não chovesse durante 3 anos e meio? Profeta Elias, que é tido como o grande profeta dos judeus. Mas Eliseu, pastor, fez o dobro dos milagres que Elias operou. Mas Elias foi o precursor, Elias foi para os judeus o maior profeta. Inclusive foi o orientador de Eliseu, ok? Então, se você depois quiser confirmar na sua casa, você pode ir lá no texto de 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, e ver que Elias vai fazer o quê? Primeiro, cair fogo do céu, ok? Então, olha Apocalipse 11:5, vai dizer assim: se alguém pretender causar-lhes dano, sairá fogo de sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, como o pastor falou, pode acontecer até a forma literal. Agora, eu vou lembrar que Elias também fez cair fogo do céu. Pastor, eu não lembro desta passagem. Lembra? Estava 3 anos e meio, né? Sem chover. E ele manda fazer o quê? Preparar todo o ambiente, ok? Para que faça o quê? Para que dificulte ainda mais o operar do milagre dele. Certo? E da onde desceu o fogo? Do céu, ok? Então raciocine comigo. Depois você vai lá no texto e você vai ver melhor. Um cara que faz descer fogo do céu e um camarada que faz parar de chover durante 3 anos e meio, que vai assombrar todo aquele povo na época, agora vai fazer a mesma coisa durante os 3 anos e meio inicial. Quem você acha que é a primeira testemunha? Pastor, seria o próprio profeta Elias? Sim. Pastor, nossa, mas peraí, pastor. Como assim? Isso aí não seria reencarnação? Não, não seria reencarnação. Por quê, pastor? Porque a Bíblia mostra que o profeta Elias não passou pela morte. Ele passou por algo que nós, se formos arrebatados, passaremos. Seremos levados sem a destruição em si do nosso corpo, ok? Só que o nosso corpo agora, depois do arrebatamento, vai estar glorificado. Agora veja, Elias vai ser arrebatado e vai ser guardado por Deus para um propósito específico. Muito bem, grave isso. Só que aí, né, surge uma segunda testemunha que você deve estar perguntando: pastor, quem é?
Há entre as pessoas que estudam isso, pessoas que dizem assim, olha, pastor, pela lógica, se o senhor está dizendo que Elias foi arrebatado e então Elias vai ser uma das testemunhas, possivelmente a outra seja Enoque, porque Enoque também foi arrebatado. Mas aí eu ponho uma pausa, aí eu ponho uma vírgula, né? Por quê? Porque Enoque foi arrebatado, sim. Mas eu, em particular, como parte dos estudiosos, entende que não foi Enoque, não vai ser Enoque. Enoque foi para nós apenas uma demonstração do que seria caminhar com Deus. E caminhando com Deus, um dia Deus nos tomar, que é exatamente o que vai nos acontecer no arrebatamento. Então eu vejo a figura de Enoque muito mais como uma figura que iria ser um espelho do arrebatamento futuro, ok? Mas então, pastor, aí ficou um pouco mais complicado, porque eu tenho Elias e eu preciso de mais alguém. Vamos fazer a mesma lógica que nós fizemos com Elias. Lembra que eu falei e mostrei aqui nos textos bíblicos, não pude ler, mas depois você pode ler em casa, que Elias vai fazer com que não chova durante 3 anos e meio, e ele vai fazer cair fogo. Opa! E que cai exatamente com o texto atual, e que por isso nós entendíamos que se tratava de Elias. Vamos fazer o mesmo raciocínio na segunda testemunha. Quem é que, por exemplo, teria poder de transformar água em sangue? Vocês vão ter essa resposta lá no livro de Êxodos, no capítulo 7, ok? Versículos 19 e 20. Ou seja, vocês vão descobrir que há um alguém que foi também tão importante quanto para Israel, que também é hebreu, e que viveu lá no passado, e que transformou água em sangue. Vocês já devem estar sabendo, esse alguém é Moisés. Muito bem, pastor. Então, o que vai acontecer, pastor? Deus vai trazer à terra, de uma forma milagrosa, Moisés e Elias? Sim. Ah, pastor, o senhor então está viajando aí. Não estou, amado. Se você se lembrar da passagem bíblica, que Jesus, no Monte da Transfiguração, vai passar por uma experiência, e lá não vai estar só Jesus não, hein? Você vai se lembrar que na passagem, você vai estar diante de quem também? Diante dos apóstolos. Agora, veja que um deles vira e diz o seguinte, olha, façamos tendas. Você acha que ele ia fazer tenda para um anjo? Você acha que ele iria sugerir para Jesus fazer tenda para alguém que não fosse carnal como nós? Se ele sugere fazer tenda, ele está dizendo o quê? Que aqueles que ele está vendo, é muito claro, são como homens. E a Bíblia também deixa claro que quem que aparece no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. E aí, no meu modo de entender e no modo da grande maioria, mata a charada. Por quê? Porque é como se Deus estivesse fazendo um prenúncio de que esses 2 homens estariam lá nos primeiros 3 anos e meio e que eles seriam testemunhas. Mas pastor, eles morreram antes de Jesus vir sobre a terra. Como é que eles iam ser testemunhas? E o que eles estavam fazendo lá? O que eles estavam fazendo no Monte da Transfiguração? Exatamente sendo testemunhas. Ou seja, Deus não poupou nem isso. Testemunha é testemunha. Não é só de falar, é testemunha mesmo. Eles testemunharam no Monte da Transfiguração.
o próprio Cristo. Agora, olha que interessante. Apocalipse 11, versículo 3 diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Pastor, por que vestido de saco? A Bíblia vai nos ensinar que na cultura judaica, quando uma pessoa se arrependia de algo, ou ela estava ali dizendo para Deus: olha Deus, eu pequei, eu falhei, olha, eu estou aqui com um olhar triste, de arrependimento, de entrega, ela se vestia de pano de saco e muitas vezes jogava cinzas sobre a cabeça. Mas pastor, esses homens não vão ter feito nada para se vestir de pano de saco. Esses homens são, como o Senhor falou, vai ser Moisés e Elias, que são dois grandes homens de Deus, que os judeus olham para eles como referência. E daí, amados, eu vou fazer o seguinte: quando Jacó soube que seu filho José morreu, né? Ou pelo menos ele achava que José tinha morrido, quando os irmãos chegam para o pai e dizem: olha, uma besta fera pegou, o que Jacó faz? Ele coloca pano de saco. Agora, Jacó tinha pecado? Jacó tinha errado? Não, Jacó estava vestido de pano de saco, porque ali era um arrependimento, uma entrega, uma tristeza pelo seu semelhante, pelos terceiros. E assim como esses dois homens, eles não vão ter pecado para ter vestido de saco. Na realidade, o que vai acontecer é que eles vão estar vestidos de saco para dizer para aquele povo: olha, é o último chamado de arrependimento. Pastor, o último chamado, amado, a igreja já subiu. Deus está tentando poupar os judeus. Agora, o que Deus está fazendo? Mandando dois homens para transformar a vida desses judeus que não quiseram Jesus antes. Só que é a última oportunidade. Porque a marca da besta está ali, ó. Se aceitarem, não tem mais salvação. Mas pastor, será que algum judeu vai aceitar a marca? Possivelmente sim. Infelizmente. Infelizmente, talvez não 100% dos judeus que estejam lá sejam salvos. Mas a Bíblia é clara que dentre esses, 144 mil vão ser salvos. Pastor, espera aí, essa conversa está me cheirando uma outra religião. Pastor, espera aí, essa conversa não é outra gente que fala? Não, vamos colocar uma pausa aí. O pastor vai falar depois disso. Uma determinada religião aí diz o seguinte, que naquele tempo vai ser salvo 144 mil pessoas, que vão ter direito de ir para o céu, de ver a glória de Deus e tudo mais. E que os demais estão fora disso. Não é isso que o seu pastor está falando. Nós vamos tratar desse assunto posteriormente. Eu estou falando aqui de 144 mil judeus. Pastor, mas só eles que vão ser salvos na tribulação? Não. Vai ser salvo tanto judeu quanto não judeu. Pastor, mas vai ser fácil? É óbvio que não. Muito bem. Então, pastor, com certeza 144 mil judeus vão ser salvos? Sim. Mas qualquer judeu, pastor? Não. A Bíblia diz que será 12 mil de cada uma das tribos. Então, olha como Deus é um Deus diferenciado, porque ele não diz assim, vou salvar com 144 mil aleatoriamente. Não, ele fala 144 mil judeus e vou guardar 12 mil
de cada tribo. Entende? Olhe como Deus preserva os judeus mesmo na tribulação. Olhe como a promessa que ele deu para Abraão lá atrás ainda continua até hoje. Agora veja o que essas testemunhas vão fazer. Olha o nível da coisa. Apocalipse 11 diz: e se alguém lhe fizer mal, como nós já lemos, fogo cairá de sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que seja morto. Ou seja, eles vão ter poder de rogar a praga da morte na boca deles. Ah, pastor, vai sair fogo? Pode sair. Ah, pastor, não vai sair fogo? Pode não sair. Mas, ainda que o fogo seja literal ou um fogo simbólico, se eles virarem fulano X, pá, o fulano cai morto. Olha o poder que vai haver na boca desses profetas. Você acha que vai ter gente que não vai crer neles, então? Você acha que, por exemplo, um exército não vai tentar pegá-los? De repente uma segurança pública não vai lá para tentar intimidá-los? E ao tentar pegá-los vão cair mortos e isso não vai assombrar as pessoas? A outra coisa, no versículo 6, como Moisés fez no seu tempo, vai acontecer uma coisa aqui, e que muitos associam o capítulo 8 a esse período das testemunhas. O capítulo 8 de Apocalipse diz o seguinte, amados, no versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Ou seja, vai acontecer o que me parece aqui, um grande monte descendo, possivelmente alguma pedra, alguma coisa que vai vir, lá de fora, algum asteroide, alguma coisa nesse sentido, e que vai cair sobre a Terra. Mas muitos acreditam que essa determinação virá de Deus, mas pela boca das testemunhas. Ou seja, que essas testemunhas, além de poder rogar a morte de uma pessoa, determinar que a pessoa morra, além de poder dizer, olha, não vai cair chuva durante 3 anos e meio, eles vão poder determinar que caia fogo, e Deus imediatamente manda fogo, e esse fogo vai consumir parte do que há. Você acha que se tudo isso acontecer, eles não vão crer nessas testemunhas? Pelo menos uma parte destas pessoas? Agora olha só, Apocalipse 11, 7 e 9. E quando acabarem o seu testemunho... Opa, pastor, então eles vão completar o testemunho? Sim. Lembra João Batista lá atrás? Tem muita gente que imagina assim, que João Batista, coitado, foi pego desprevenido. E de repente, quando determinaram cortar a cabeça de João Batista, poxa vida, nem Jesus pôde salvá-lo, porque pegaram ele de surpresa, cortaram a cabeça e agora? Não, a Bíblia diz que ele concluiu a sua obra. Ou seja, o próprio João Batista, que veio no espírito de Elias, diz que ele não morreu enquanto não concluiu sua obra. Jesus morreu enquanto não concluiu sua obra, também não. E as testemunhas também vão acabar a sua obra. Só que diz assim, Apocalipse 11, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra. Peraí, pastor, que besta é essa, amado? Lembra que eu falei que os 3 anos e meio de falsa paz, o anticristo começaria a agir pelo poder do dragão? E que eu acreditava que o anticristo
quando fosse ferido por uma ferida mortal, você deve se lembrar que o pastor falou isso, ele se levantaria novamente e que muitos acreditariam que ele ressuscitou e que eu, em particular, junto com um grupo de estudiosos, acredita que nessa segunda fase, ou seja, nesses 3 anos e meio final, o inimigo ia ser tomado por Satanás. Ou seja, aquele corpo seria incorporado por completo realmente por Satanás. E que ali não seria só mais um homem, mas seria Satanás dentro do próprio homem. Agora veja, esse mesmo inimigo, ele vai subir e diz aqui, ó, que sobe do abismo e lhe fará guerra e os vencerá. Você deve estar falando, então pastor, Deus não guardou. Disse que Deus ia guardar. Mas entenda, eu acabei de falar que acabou o testemunho deles. E os matará, ou seja, no final dos 3 anos e meio, está aparecendo alguma coisa com a vida de Jesus? Claro que está. Eles vão morrer e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Pastor, que grande cidade é essa? Eles vão aparecer em Jerusalém, amado. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é nada disso. É em Jerusalém. O foco da tribulação é Israel e mais precisamente Jerusalém. Só que eles vão ficar com os corpos expostos lá. Por quê? Da grande cidade que se chama Sodoma. Você vai falar, mas não, pastor, então é Sodoma. O problema é que Jerusalém nesse tempo vai estar igual Sodoma, amados. E olha o que diz mais adiante. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Amado, 3 dias e meio, parecido com o quê? Quem ficou 3 dias? Jesus, né? E não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. Ou seja, vão dizer, olha, nós queremos que eles fiquem aí. Ou seja, olha a loucura daquele povo que se sentiu perseguido pelas testemunhas. Ah, pastor, mas eles estão em nome de Deus. Eles estão para fazer uma obra boa. Como que as pessoas não vão gostar deles? Amados, lembra que quem vai ficar são os ímpios. Ou seja, não dá para a gente falar que, puxa vida, vão gostar deles. Não. Tirando os 144 mil convertidos e uma parte aí, quem sabe, de pessoas não judias, a maioria vai a morrer. Porque vai ter gente que vai estar morrendo por causa da determinação deles. Vai ter gente que vai estar vendo as pragas chegarem por causa da determinação deles. Os focos das televisões e tudo mais vão mostrar como eles dois, os responsáveis pela falta de chuva durante 3 anos e meio. Amado, a gente passa um mês aí sem chover, dá maior loucura nas pessoas. Começam a fazer restrição até de água nas casas. Você imagina 3 anos e meio. Agora, olha só, o versículo seguinte. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o viram. Olha que coisa tremenda, amados. Sabe o que aconteceu com Jesus quando ele ascendeu ao céu? Parecido, diante das vistas. Ou seja, a Bíblia diz que naquele tempo, quando essas testemunhas morrerem, eles vão chegar ao cúmulo de dar presente um para o outro. Olha a felicidade que eles vão chegar. Eles vão começar a se presentear por causa da morte dessas testemunhas. E vão chegar ao cúmulo de deixar, você imagina você deixando um corpo
sobre decomposição durante 3 dias. Ali, na frente de todo mundo. Isso aí vai cheirar mal, isso aí vai trazer inconvenientes, mas eles querem que fique ali. Para comemorar, fazer festa pela morte dessas testemunhas. Mas a Bíblia diz, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para aqui, e subiram o céu em uma nuvem. Imagina o choque que vai dar nessas pessoas. Por quê? Porque eles vão ver corpos ali que começam a entrar até, quem sabe, em decomposição, e de repente vão ser restaurados, e ser levantados, e subir numa nuvem. E a Bíblia diz o seguinte, para que não ocorra dúvida, versículo 12 e 13 aí do seu Apocalipse 11. E os seus inimigos os virão. Em outras palavras, a Bíblia deixa muito claro que não vai ser uma coisa assim, olha, eles vão desaparecer e não vão saber o que aconteceu. Será que tiraram os corpos daqui? Será que não tiraram? Lembra da época de Jesus? Lembra da época que Jesus foi colocado dentro do sepulcro? As mulheres foram procurar Jesus, ele já não estava mais lá. Ou seja, naquele primeiro instante, não visualizaram ele. Ok? Mas aqui, o negócio vai ser ao vivo. Agora, quando Jesus vai na ascensão, você vai ver que ele vai subir diante dos discípulos. Aqui vai ser semelhante. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e para não deixar por barato, Deus vai enviar um grande terremoto. Ou seja, você acha que Deus não está tentando falar com a humanidade, ainda que sendo de ímpios, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. Não caiu a 10ª parte da terra, amado. A 10ª parte da cidade vai morrer. A 10ª parte da cidade vai ser engolida, no sentido, por esse terremoto. Muito bem. E por que Deus está fazendo isso? Porque, por incrível que pareça, 144.000 judeus vão se converter, mas vai ter judeu que não vai se converter. Pastor, como é que se alega isso? E se houver só 144.000 judeus? Amado, está escrito aqui. Quem você acha que vai estar na cidade de Israel? Só ímpio? Muitos ímpios, sim. Mas vai ter judeu. Quem você acha que Deus está querendo balançar aqui, de fato? Os judeus. Mas veja que mesmo diante de tudo isso, ainda os ímpios, os judeus que não se converterem, ainda vão continuar cometendo erros. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E parte deles, dessa percentagem que está aqui, vai fazer o quê? Vai dizer glória a Deus. Por quê? Porque Deus não faz coisas sem ter um objetivo. Ele sabia que uma parte vai rejeitar, sim, mas uma parte vai aceitá-lo. Ok? Então veja, para que, pastor, então, são essas duas testemunhas? Se eu te lançasse essa pergunta agora, já tendendo para o terço final da aula, é muito claro, amado. Essas duas testemunhas têm em foco a conversão, principalmente dos 144.000. Pastor, por que levantar 144.000 judeus? Quem você acha que vai ficar na parte final dos 3 anos e meio? Esses 144.000 para pregar. Por que, pastor? Porque as duas testemunhas, como você viu, vão ser o quê? Vão ascender, vão subir ao céu.
Então acabou o tempo das testemunhas. É como na época de Jesus. Jesus subiu ao céu, acabou o tempo de Jesus evangelizar na terra. Ele envia alguém. Ele envia o quê? O Espírito Santo. Ok? Agora, Jesus vai enviar o Espírito Santo, que é o quê? Um espírito de consolo. Ou seja, ele fala, eis que enviarei o Consolador. E daí eu quero colocar uma questão, que é a pergunta, eu acho que de grande parcela das pessoas que tem nos escrito. Pastor, espera aí, o Espírito Santo vai subir com a igreja, pastor? Mas, como é que vai ficar, pastor? Porque eu não entendo, se o Espírito Santo é Deus e ele é onipresente, sim, amado. É claro que o Espírito Santo é onipresente. É claro que como Deus Espírito Santo, ele é onipresente como Pai, como Filho. O que vai subir? A palavra é bem clara quando Jesus diz que eis que enviarei o Consolador, ele está enviando quem? A porção do Espírito do consolo. O que não vai existir sobre a terra é essa porção de consolo. Ah, pastor, mas espera aí, as pessoas não vão ser consoladas? Infelizmente não. Pastor, prove isso. Amado, você imagina o que nós vamos falar lá nos selos, lá nas taças, lá nas trombetas? Amado, vai ser uma coisa violenta. Estou falando de milhões de mortes. Em um dos textos fala que é tanto sangue que chega a ficar numa altura de um homem. Então veja, vai ter consolo? Vai ser praga atrás de praga, vai ter seca, vai ter uma série de coisas. Então o Espírito do consolo, ou seja, a porção do Espírito Santo que consola, subiu com a igreja. Porque agora, amado, não é mais em si, como hoje, que você aceita Jesus, Jesus te perdoa na sua casa, te salva na tua casa e pronto, e acabou. Não, naquele tempo, quem falar, olha, eu quero Jesus, olha, o Espírito Santo me convenceu em Jesus, agora ele não tem mais o consolo do Espírito. Agora ele vai perder o sangue dele. Ele vai derramar o sangue dele, como foi muitas vezes lá no início da igreja. Ok? Então, fique bem claro. É óbvio que o Espírito Santo está em todos os lugares. É óbvio que o Espírito Santo é onipresente. Desculpa. Agora veja, isso não significa que parte da sua ação não pode deixar de acontecer. Veja, Jesus também não é onipresente, perdão. Ou seja, Jesus também não está em todos os lugares. Você acha que Jesus não está te vendo aqui? Só que quando nós falamos que Jesus subiu, que Jesus ascendeu ao céu, que hoje ele está à destra do Pai, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a ação principal dele sobre a terra, que era pregar aqueles homens, trazer salvação, morrer numa cruz, essa ação não existe mais. Que é o que eu estou falando sobre o Espírito Santo. A ação de consolo do Espírito Santo, ela vai até o dia que a igreja subir. Mas é óbvio que só pelo Espírito Santo alguém pode ser convencido. É óbvio que eu não tenho o poder de convencimento em ninguém. E é óbvio que aqueles dois homens, aquelas duas testemunhas, receberão o poder do alto. Não são elas que vão realizar grandes obras, não são elas que têm um poder sobrenatural.
O poder vem de Deus, assim como o próprio anticristo, que não recebe poder dele mesmo. Que ele só vai operar grandes coisas por causa do dragão. E assim como o falso profeta, que só vai operar grandes coisas por causa do dragão. Agora, amado, não se esqueça, quando o pastor fala aqui 3 anos e meio, novamente eu friso, a Bíblia diz 1260 dias. Não são 3 anos e meio literais nossos. Por quê? Porque o calendário bíblico, ele usa o padrão de 360 dias. Por quê, pastor? Porque na regra judaica, nós temos um calendário lunar. E daí você vai falar, pastor, já sei então. Se é um calendário lunar, eu estou falando que cada semana tem 7 dias. E a lua muda a cada 7 dias. Então, pastor, é um calendário de 28 dias. Não, não dá 7 dias exato. Dá 7 dias e alguma coisa. Ao final da soma dessas 4 luas, que geralmente é a média que acontece durante o mês lunar, nós vamos ter 29 dias e meio. Ok? Que, segundo o calendário dele, seria 354, alguns anos 355. Mas, biblicamente, nós usamos anos de 360. E se você pegar, então, 3 anos de 360 mais meio ano de 360, ou seja, 180 dias, você chega em 1260 dias, que é o tempo que essas testemunhas pregarão. E depois, lá no final, 1260 dias, que é o tempo que os 144 mil pregarão, e que nós vamos tratar mais especificamente sobre isso na outra semana. São 10 e 10, amados. Eu poderia começar o tema dos 144 mil, só que eu vou demandar muito mais tempo do que 20 minutos. Então, eu gostaria de perguntar, Mateus, houve alguma pergunta hoje? Teve uma pergunta que o senhor respondeu bem certeiro, né? Que perguntaram se o Espírito Santo será retirado das pessoas, que o senhor falou já, né? Do Consolador não vai estar, né? Sim, que é a grande né? Amados, entenda que se você pegar nos textos bíblicos, só para completar então essa pergunta, a Bíblia é clara que a Bíblia fala, olha, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Deus não é só um detalhe, Ele é uma pessoa sim, mas Ele tem uma complexidade, ou seja, o Espírito da mesma forma. E uma das faces do Espírito Santo é o consolo. Jesus, quando diz, ele fala o quê? Eis que enviarei o Consolador, e que nós sabemos que é o Espírito Santo. Mas ele frisa muito claro que a função do Espírito Santo seria de consolar. Por que consolar? Porque Jesus subiu. Você imagina os apóstolos que passaram 40 dias sendo preparados por Jesus, porque Jesus aparece para eles e ali fica. Agora diz, estou subindo. Eles certamente entraram num certo desespero, num certo sentimento. E agora, que será de nós? Como é que vamos fazer? Quem que vai nos direcionar? E vem o Espírito do consolo, né? O Espírito do consolo, que quando você está triste, você ora, e aquela tristeza vai embora. O Espírito do consolo, que Deus não permite que certas coisas aconteçam nessa terra, por amor a você e porque você tem o Espírito do consolo sobre você. Só que esse consolo vai embora. Agora, entenda, novamente, para todos que perguntaram, é óbvio que o Espírito Santo é onipresente. Ou seja,
não ache que foi para o céu, de lá ele não consegue sair. Não, ele está em todo lugar, amado. Ele está vendo eu aqui, está vendo você aí. Tanto é prova disso, que como que ele pode estar dentro de mim e dentro de você? Óbvio, ele tem que ser onipresente. Ok? Amém? Mais alguma pergunta, Mateus? Então, amados, hoje são aproximadamente quase 10h15 aqui no meu, 10h12, ok? Nós vamos então parar por aqui. Se você tiver alguma outra pergunta, se algo não ficou muito claro, você que tem o telefone do pastor, lá no grupo do Chama tem meu telefone, pode mandar um WhatsApp, o telefone é o mesmo do WhatsApp, amém? Vamos estar orando então? Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, este dia, colocar diante de Ti, Senhor, esta palavra das duas testemunhas, Senhor, e nós pudemos entender, Senhor, que será um operar de milagres, Senhor. Não, Senhor, qualquer milagre, mas algo que vem do Teu Espírito. E por isso, Senhor, nós Te amamos, Senhor, porque mesmo lá na tribulação, Senhor, o Senhor ainda pensa em salvar. Mesmo lá, Senhor, nos tempos das pragas, das dificuldades, onde muitos morrerão, Senhor, através do sangue, Senhor, Tu ainda pensa em enviar pessoas para que essas pessoas preguem para aqueles que lá estejam, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia, eu, como todos esses ouvintes, a amada noiva sua, a Tua igreja, Senhor, possa não estar aqui, Senhor. Que nós possamos estar nas bodas do Cordeiro, Senhor. Que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, para que todo esse mal não nos aflija, Senhor. Mas guarda, Senhor, a cada um, Senhor. Orienta, que isso seja um estímulo para as pessoas estudarem a Sua palavra, entenderem tudo aquilo que Tu desejas entre nós, Senhor. Por isso, guarda os nossos corações, guarda também este dia, guarda a palavra da noite que o Senhor me deu, Senhor. Que esta noite o Teu Espírito use novamente a minha boca para falar da Tua palavra, Senhor. E, ó Pai, abençoa todas essas vidas, Senhor, que passam por este momento do coronavírus. Abençoa esses irmãos que estão passando por uma luta na enfermidade, Senhor. Guarda a vida de cada um deles. Repreende todo o mal, Senhor. Fortalece-os. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Um grande abraço. Estude a palavra de Deus. E o pastor está por aqui para qualquer dúvida. Deus abençoe.